Olá ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Eu Sou Poder. Espero que você aproveite essa leitura. Lembre-se de se inscrever no canal e curtir esse vídeo para que o YouTube o recomende para mais pessoas que buscam por esse assunto. Obrigado. Fiquem com a narração. Sorte é resultado de planejamento. Quando você vir uma empresa de sucesso, saiba que alguém um dia tomou uma decisão corajosa. Peter Drucker. Brent Hickey, o empresário dos Brooklyn Dodgers, que superou o preconceito racial fechando o contrato com Jack Robinson, frequentemente lembrava: sorte é resultado de planejamento. As pessoas às vezes dizem que o sol sempre brilha para Starbucks, que nosso sucesso ergueu-se com base na sorte. É verdade que nós acertamos em cheio no que se tornou um fenômeno social norte-americano, a ampla popularidade dos cafés e bares de expresso. Não posso afirmar que previ esse acerto em cheio, mas posso afirmar que percebi a atração romântica do café servido na xícara, na Itália, e depois passei 3 anos estudando ideias e esboçando planos, para traduzi-los para um contexto americano. Sempre que uma empresa, ou uma pessoa, surge na multidão e brilha, outras são ágeis em atribuir essa inclinação à boa sorte. Aquele que realiza, é claro, argumenta que se trata do produto de talento e trabalho árduo. Eu concordo com Brent Hickey. Enquanto o azar, sem dúvida, pode surgir do nada, a boa sorte, ao que parece, vem para aqueles que planejam. Grande ideia, vamos fazer outra coisa. Alguma vez você teve uma ideia brilhante, uma que te surpreendesse, só para ver as pessoas que efetivamente podem transformá-la em realidade, dizer a você que não vale a pena seguir aquela ideia. Foi o que aconteceu comigo quando cheguei a Seattle de volta da Itália. Pensei que havia tido um insight extraordinário, que serviria de base para uma indústria totalmente nova, e fosse mudar a maneira como os americanos tomavam café. Para os meus chefes, contudo, eu era um diretor de marketing excessivamente entusiasmado. A Starbucks era uma empresa de varejo, não um restaurante ou um bar, argumentaram. Servir café expresso nos colocaria no setor de bebidas, uma mudança que temiam que fosse diluir a integridade do que consideravam ser a missão de um café. Eles também apontaram o sucesso da Starbucks. A empresa era pequena, administrada com conhecimento, e mantinha-se lucrativa todos os anos. Para que balançar o barco? Mas, conforme soube depois, havia uma razão mais imediata para que minha ideia não atraísse. Jerry considerava uma outra oportunidade que o atraía muito mais. A história da Starbucks tem algumas reviravoltas inesperadas, mas nenhuma tão estranha quanto a que ocorreu em seguida. Em 1984, a Starbucks comprou a Peet's Coffee and Tea. Como isso ocorreu exatamente, é uma parte da história da Starbucks sobre a qual raramente se fala, uma vez que a Peet's e a Starbucks são agora concorrentes, na região de San Francisco Bay. A maioria dos clientes não sabe que outrora eram interligadas. Foi como um filho comprando o pai. Os fundadores da Starbucks, afinal de contas, tinham se inspirado na Peet's e aprendido as habilidades de torrefação ao lado de Alfred Peet. Mas Alfred Peet vendeu a empresa em 1979, e em 1983 o novo proprietário estava pronto para vendê-la. Para Jerry Baldwin, foi a chance de sua vida e uma forma muito mais promissora de expandir do que abrindo cafés que servissem expresso. Como purista, ele ainda considerava a Peet's o que havia de melhor em termos de fornecimento de café. Ela era do mesmo tamanho que a Starbucks, com cerca de 5 lojas. Mas, conforme pensava Jerry, a Peet's sempre seria autêntica, a criadora do café bem torrado nos Estados Unidos. O mercado de Seattle, pensou ele, já estava bem servido, enquanto o de São Francisco e o da região norte da Califórnia, uma área muito maior, ofereciam espaço suficiente para o crescimento. Para financiar a aquisição, a Starbucks assumiu grandes dívidas. No dia em que adquirimos a Peet's, lembro-me, tínhamos um índice de dívida em relação ao patrimônio de 6:1. Só nos idos dos anos 80 os bancos teriam feito tamanha transação. Meu coração se partiu quando assumimos aquele fardo. Ficamos de mãos atadas e sem qualquer flexibilidade para tentarmos novas ideias. A empresa estava em tal estado que não haveria dinheiro disponível para crescimento ou inovação. A tarefa de consolidar a Starbucks e a Peet's revelou-se mais difícil do que havíamos imaginado. Apesar de uma preferência comum por café bem torrado, houve um embate entre as culturas das empresas. Enquanto o pessoal da Starbucks sentia gratidão e respeito pelo legado de Peet, o pessoal da Peet's temia que um novo rico desconhecido de Seattle acabasse os engolindo. E mais, a aquisição desviou a atenção da diretoria. Na maior parte do ano de 1984, os gerentes da Starbucks estavam voando entre São Francisco e Seattle. Eu mesmo ia para lá semana sim, semana não, supervisionar as operações de marketing e varejo da Peet's.
Alguns funcionários da Starbucks começaram a se sentir negligenciados. Havia 3 meses que eles não recebiam o bônus como de costume. Dirigiram-se a Jerry solicitando uma remuneração mais adequada, benefícios, especificamente para os que trabalhavam meio período, e um restabelecimento do bônus que recebiam. Mas sua atenção estava voltada para outra coisa e ele não respondeu. Funcionários da fábrica que estavam descontentes colocaram em circulação uma petição para que fosse convocado o sindicato. Ninguém da direção percebeu como a insatisfação era ampla e profunda. Os funcionários do varejo pareciam satisfeitos, e como eles estavam em número bem maior do que os funcionários da fábrica, Jerry concluiu que eles votariam para manter o sindicato afastado daquilo. Mas quando chegou o dia da contagem oficial, o sindicato ganhou por 3 votos. Jerry ficou chocado. A empresa que ele fundara, a empresa que ele amava, não confiava mais nele. Nos meses que se seguiram, seu coração parecia fraquejar. Ele ficou mais grisalho. A empresa perdeu seu espírito corporativo. O incidente me ensinou algo importante: não existe nada mais precioso do que a relação de confiança que uma empresa tem com seus funcionários. Se as pessoas acreditam que a direção não está compartilhando de maneira justa as recompensas, sentem-se alheias. Assim que passam a desconfiar da direção, o futuro da empresa está comprometido. Outra coisa importante que aprendi durante aquela fase difícil foi que assumir dívidas não é a melhor forma de fundar uma empresa. Muitos empresários preferem tomar empréstimos junto a bancos porque isso permite que mantenham controle. Eles temem que levantar capital vendendo ações possa significar perda do controle pessoal sobre a operação. Eu acredito que a melhor forma de um empresário manter controle é tendo um bom desempenho e agradando aos acionistas, mesmo que a sua parte seja inferior a 50%. Esse risco é bem preferível ao risco de incorrer em dívidas elevadas, que podem acabar limitando as possibilidades de inovação e crescimento futuros. Olhando hoje para o passado, posso afirmar que tive sorte de aprender essas lições naquela ocasião. Naquela época, eu não fazia ideia de que dirigiria qualquer empresa, que dirá a Starbucks. Mas pelo fato de ter visto o que acontece quando a confiança entre a direção e os funcionários se rompe, compreendi a importância vital que é mantê-la. E pelo fato de ter assistido os efeitos nocivos das dívidas, posteriormente fiz a escolha certa para levantar capital. Essas 2 abordagens tornaram-se fatores críticos no sucesso futuro da Starbucks. Você provou que funciona, agora vamos desistir. Em muitas empresas, gerentes de nível médio e até funcionários recém-contratados tornam-se defensores fervorosos de ideias ousadas e arriscadas. É importante que os gerentes ouçam essas ideias e estejam dispostos a testá-las e implementá-las, mesmo que o CEO tenha uma postura cética em relação a elas. Soube dessa verdade primeiramente quando era funcionário da Starbucks em 1984 e depois como CEO. Como chefe, se você tapar os ouvidos para novas ideias, acabará não enxergando grandes oportunidades para sua empresa. Demorou aproximadamente 1 ano para eu convencer Jerry a testar a ideia de servir café expresso. Preocupado com a aquisição da Peet's e pensando que a natureza central da Starbucks pudesse mudar, ele não considerou a ideia como prioridade máxima. Minha frustração aumentava a cada mês. Finalmente, Jerry concordou em testar um bar quando a Starbucks abriu sua 6ª loja, na esquina das ruas Fourth e Spring no centro de Seattle, em abril de 1984. Foi a primeira loja da Starbucks a vender café como bebida e também grãos de café no varejo. Também foi a primeira loja da empresa no centro da cidade, no coração da área empresarial de Seattle. Eu tinha certeza de que os funcionários dos escritórios de Seattle se apaixonariam pelos cafés da mesma forma como eu me apaixonei, em Milão, em 1983. Pedi metade do espaço de 140 metros quadrados para montar um bar totalmente ao estilo italiano, mas consegui apenas pouco mais de 25 metros quadrados. Minha grande experiência tinha de ser colocada em um canto pequeno, atrás de um balcão, sem espaço para mesas, cadeiras ou filas, e apenas um minúsculo espaço no balcão para açúcar e leite. Embora eu tenha sido forçado a realizar meu sonho em uma escala bem menor do que o planejado, tinha certeza de que os resultados reproduziriam a sonoridade do que dizia o meu instinto. Nós não planejamos um marketing de abertura e nem colocamos placas anunciando que, agora servimos expresso. Decidimos simplesmente abrir as portas e ver o que aconteceria. Naquela fria manhã de abril de 1984, com clima diferente da estação, chuviscava, mas não chovia forte. A intenção era abrirmos a loja às 7 horas da manhã, 2 horas antes do horário normal. Cheguei por volta das 6:30 da manhã e fiquei olhando ansioso para as ruas pelas janelas. Apenas os funcionários mais dedicados enfrentavam as ladeiras íngremes das ruas do centro de Seattle àquela hora.
Comecei a andar de cá para lá dentro da loja, e a me ocupar, com a ajuda dos últimos preparativos e ajustes. À esquerda ficava nosso balcão convencional de grãos, com as caixas de café. Atrás dele, um expert em café usando um avental marrom da Starbucks, verificava sua concha de metal, a balança e a máquina de moer. Ele se certificava de que cada um dos rótulos das caixas indicava corretamente seu conteúdo, e preparava uma série de carimbos, que seriam usados para marcar cada pacote de café vendido, com o nome da qualidade do café. Alinhou as canecas, cafeteiras e caixas de chá nas prateleiras ao longo da parede, produtos já familiares aos fãs da Starbucks em Seattle. Na parte traseira, no canto direito da loja, meu experimento estava pronto para começar. Exatamente como os baristas de Milão, 2 funcionários entusiasmados operavam uma lustrosa máquina cromada, liberando jatos de café expresso e praticando sua habilidade recém-adquirida de vaporizar leite para o preparo de cappuccinos. Às 7 horas em ponto, abrimos as portas. Uma a uma, pessoas curiosas começaram a entrar enquanto iam para o trabalho. Muitos pediam uma xícara de café comum. Outros pediam as desconhecidas bebidas com café expresso que constavam no menu italiano. Os baristas estavam animados com as novas bebidas e gostavam de explicar o que cada uma delas continha. Eles recomendavam a bebida que eu descobri em Verona, uma de que muitos clientes nunca ouviram falar: Café Latte, expresso com leite vaporizado. Até onde eu sei, os Estados Unidos foram apresentados ao café pela primeira vez naquela manhã. Eu observava diversas pessoas provando o primeiro gole. Assim como eu havia feito, a maioria arregalava os olhos, como primeira resposta ao sabor intenso ao qual não estava habituada. Eles hesitavam, depois tornavam a provar, saboreavam o doce calor do leite. Eu via sorrisos conforme a riqueza da bebida tocava os paladares. O ritmo acelerava durante o horário de ranche pela manhã, e depois desacelerava. Era estranho servir as pessoas no canto apertado de uma loja. Os clientes se espremiam naquele espaço pequeno à direita enquanto o balcão dos grãos permanecia vazio. Se aquela loja fosse um navio, teria afundado. A partir do instante em que abrimos, estava claro para mim, a Starbucks havia entrado em um negócio diferente. Não tinha volta. Ao fecharmos, cerca de 400 clientes haviam passado por lá, um número bem superior à média de 250 das melhores lojas Starbucks que vendiam grãos. E o mais importante, eu sentia os primeiros traços daquela mesma interação social calorosa e da arte convidativa que haviam me cativado na Itália. Naquele dia fui para casa feliz da vida. À medida que se passaram as semanas, o negócio cresceu, quase que somente na parte de bebidas. Em 2 meses, a loja estava servindo 800 clientes por dia. Os baristas não conseguiam atender o número de pedidos, e as filas começavam a se estender pela porta, chegando até a calçada. Sempre que eu parava para analisar o progresso da minha experiência, os clientes vinham a mim, ansiosos por compartilharem seu entusiasmo. A resposta foi surpreendente. A loja na esquina das ruas Fourth e Spring tornou-se ponto de encontro. E sua atmosfera era elétrica. Eu prosperei por lá, e o mesmo ocorreu com a pequena multidão de pessoas da Starbucks que havia apoiado a ideia, pessoas como Gay Niven, uma compradora da Starbucks desde 1979, e Deborah Chip Hawk, que eu contratei em 1982 para gerenciar uma loja. Aqui estavam os resultados do teste que eu procurava. Com o sucesso do primeiro café, comecei a vislumbrar muitas possibilidades futuras. Poderíamos abrir cafés pela cidade. Todos destinados a servir café expresso. Eles se tornariam não só um catalisador, mas também um veículo para a introdução de uma nova e mais ampla base de clientes para o café da Starbucks. Certamente, pensei, a popularidade da Fourth com a Spring superaria quaisquer dúvidas que Jerry Baldwin ainda tivesse. Ele contemplaria a grande oportunidade de levar a Starbucks para um nível totalmente novo, com a mesma vivacidade que eu. Mais uma vez, fui forçado a despertar do sonho. Para Jerry, o sucesso daquela loja era um engano. Embora eu continue tendo imenso respeito por ele, Jerry e eu, víamos o negócio de café e também o mundo, de maneiras diferentes. Para ele, as bebidas com expresso representavam um desvio do negócio central, que era vender saborosos grãos de café arábica no varejo. Ele não queria que os clientes pensassem na Starbucks, como um lugar em que se pode conseguir uma xícara de café com rapidez e sair. Para mim, o café expresso era o coração e a alma da experiência com o café. O ponto em questão, de uma loja vendendo café expresso, não era apenas ensinar aos clientes excelência em café, mas mostrar-lhes como apreciá-la. Eu devo ter parecido completamente insano para Jerry durante os meses que se seguiram desde a abertura daquela loja. A cada dia eu entrava no escritório mostrando os indicativos de vendas e o número de clientes.
Ele não podia negar que o empreendimento estava dando certo, mas ainda assim não queria dar sequência a ele. Jerry e eu nunca discutimos durante todo o curso de nosso relacionamento profissional. Mas ambos reconhecemos que havíamos chegado a um impasse, que nossa dissensão não era apenas em relação a uma nova virada nos negócios, mas em relação ao que poderia potencialmente representar uma virada para a empresa. Astuto como era, ele sabia que um fogo me incendiava por dentro, um fogo que não era possível apagar. Depois de semanas tentando convencê-lo, um dia entrei no escritório de Jerry decidido a ter uma conversa conclusiva sobre o assunto. Os clientes estão respondendo, disse a ele. É uma grande ideia. Temos que dar sequência a ela. Somos torrefadores de café. Eu não quero entrar para o setor de restaurantes, disse ele, em tom de cansaço, percebendo que nós teríamos outra conversa repetitiva sobre o assunto. Não se trata de setor de restaurantes, insisti. Estamos dando às pessoas a chance de apreciar nosso café da maneira como deve ser preparado. Howard, ouça-me, simplesmente não é a coisa certa a se fazer. Se focalizarmos demais em servir café, nos tornaremos apenas outro restaurante ou cafeteria. Pode parecer sensato a cada passo, mas, no final, perderemos as nossas raízes com o café. Mas nós estamos retomando as nossas raízes com o café, contestei. Isso trará mais pessoas para as nossas lojas. Diante da minha determinação, Jerry permaneceu em silêncio em sua mesa por alguns minutos, com os braços cruzados, até que finalmente ofereceu. Talvez possamos colocar máquinas de café expresso no fundo de mais uma ou duas lojas. Podia ser tão maior do que isso, repeti, sabendo que se eu aceitasse aquela concessão, seria o mais longe a que eu poderia levar a empresa. A Starbucks não precisa ser maior do que é. Se tivermos clientes demais entrando e saindo, não poderemos conhecê-los como sempre conhecemos. Na Itália os baristas conhecem os clientes, respondi. Além disso, temos muitas dívidas para levar essa ideia em consideração. Mesmo que eu quisesse, não teríamos verbas. Ele se levantou, preparando-se para ir para casa, mas vendo minha relutância em encerrar a conversa, acrescentou com firmeza, sinto muito, Howard. Não vamos fazer isso, você vai ter que se acostumar. Fiquei deprimido durante meses, paralisado pela incerteza. Sentia-me dividido por dois sentimentos conflitantes, lealdade à Starbucks, e confiança em minha visão dos cafés ao estilo italiano. Estava tão ocupado com meu trabalho diário, indo e voltando de São Francisco e encontrando maneiras de consolidar as operações das duas empresas, que eu poderia simplesmente ter me distraído e abandonado a ideia. Mas eu me recusava a deixá-la morrer. O negócio de cafés expresso era certo demais para mim, e meu instinto falava muito alto para simplesmente desistir. Em um final de semana daquela época, como era de costume, fui ao clube no centro para minha partida de basquete de domingo, e joguei com um cara louro e musculoso que tinha aproximadamente a minha idade. Ele era 5 centímetros mais alto do que meus 1,85 m e jogava bem. Quando o jogo terminou, começamos a conversar e ele se apresentou como Scott Greenburg. Contou-me que era advogado em uma grande empresa na cidade. Depois de saber o que eu fazia, disse que adorava o café da Starbucks. Então comecei a levar um pacote de café vez ou outra para ele nos jogos. Nos encontrávamos ocasionalmente, e com o passar do tempo, vi-me compartilhando algumas das minhas frustrações com ele. Scott era advogado, e seu trabalho era aconselhar as empresas em muitos aspectos, incluindo investimentos privados e ofertas públicas de ações. Quando eu lhe disse que estava pensando em me desligar da empresa e abrir cafés, ele disse que achava que os investidores poderiam se interessar. Gradualmente, partilhando minhas ideias com Scott e Sherry, percebi o que tinha de fazer. Este é o momento, pensei. Se eu não aproveitar a oportunidade, se eu não sair da minha zona de conforto e arriscar tudo, se eu deixar o tempo correr demais, meu momento terá passado. Eu sabia que se não aproveitasse aquela oportunidade, eu iria revê-la em pensamentos por toda a minha vida, e indagaria, e se? Por que eu não fiz? Era a minha chance, mesmo que não desse certo, ainda assim eu tinha que ter tentado. Resolvi sair da Starbucks e abrir minha própria empresa. Minha ideia era abrir lojas que servissem café em xícaras e bebidas com café expresso, concentrando em pontos da cidade com movimento elevado. Queria recriar o romance, a arte e o senso de comunidade que eu havia visto na Itália. Levei vários meses planejando, mas finalmente tomei uma atitude. Sabendo da minha frustração, Jerry e Gordon apoiaram a ideia. Permitiram que eu ficasse em meu emprego e no escritório. Até que estivesse pronto para mudar, no final de 1985. Em alguns aspectos, sair para abrir minha própria empresa exigiu muita coragem. Assim que eu decidi, descobrimos que Sherry estava grávida. Sem o meu salário, teríamos que viver da renda dela, até que eu conseguisse montar e fazer a empresa funcionar.
Ela estava disposta a voltar logo para o trabalho depois que o bebê nascesse, em janeiro, mas eu detestei o fato de, diante da minha decisão, ela não ter outra escolha. Mas até certo ponto, sentia que vinha me preparando a vida toda para dar aquele passo. Ironicamente, isso ia contra os valores que meus pais haviam me ensinado. Com meu pai, aprendi que abandonar um emprego gera instabilidade e conflitos na família. O refrão constante da minha mãe era: "Você tem um bom emprego. Para que abandoná-lo?" Mas eu via a mudança como algo mais coerente com o sonho da minha vida, meus desejos mais prematuros de fazer algo para mim mesmo e para minha família, de realizar algo único, de ter controle do meu destino. A insegurança, o desejo de obter respeito, a necessidade ardente de ir muito além dos esforços dos meus pais, tudo se reunia naquele momento definitivo. Meu amigo Kennedy posteriormente contou-me sobre uma experiência semelhante em sua vida. Nos anos 80, ele estava em uma banda já estabelecida, com uma posição e renda seguras. Isso foi bem antes de ele se tornar um famoso saxofonista de jazz. Mas ele percebeu que teria de deixar a banda se quisesse realmente encontrar sua própria música. Musicalmente falando, ele saiu e fez exatamente isso. Se não tivesse tentado, hoje seria apenas saxofonista de uma banda. O que diferencia a pessoa de talento que tenta, da pessoa que tem ainda mais talento mas não arrisca? Como exemplo, olhe para as listas de espera de atores aspirantes de Nova York. Muitos deles provavelmente não são menos talentosos do que estrelas como Robert De Niro e Susan Sarandon. Parte do que constitui o sucesso é momento certo e oportunidade. Mas a maioria de nós tem de criar as próprias chances, e devemos estar preparados para agarrar a oportunidade quando vemos uma que os outros não veem. É algo para se sonhar, mas quando chega a hora, você tem que estar disposto a abandonar o que é conhecido e sair em busca de sua própria música. E foi o que eu fiz em 1985. Se não tivesse feito isso, a Starbucks não seria o que é hoje.